de Éfeso, na carta aos irmãos de Éfeso, no capítulo 1, leremos do verso 15 ao verso de número 23. Graças a Deus. Interessante, falando sobre o Irã, sobre o Iraque, lá nesse encontro que houve na Coreia do Sul em setembro. O que nos foi passado ali é que a igreja, os lugares, os países onde a igreja estava mais crescendo eram nesses países, no Irã, no Iraque, ali no Oriente Médio. Havia um crescimento grandioso da igreja de Cristo naqueles lugares. E o diabo, não satisfeito com isso, faz das suas. Mas maior é o que está conosco do que o que está no mundo. O milagre acontecerá e o que Deus quer vai acontecer. Verso 15 da carta de Paulo aos irmãos de Éfeso, capítulo 1, verso 15, vamos lá. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia e a força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no porvir, no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Nós falamos sobre a igreja perseguida, e aqui o contexto dessa carta é uma igreja que também está em perseguição. A igreja em Éfeso é uma igreja que está vivendo uma perseguição muito forte. Paulo está preso em Roma, provavelmente na sua primeira viagem missionária, em aproximadamente 50, 52 depois de Cristo. Nessa prisão ele escreve cartas para as igrejas com as quais ele tem contato. E uma dessas cartas é a carta dele aos crentes de Éfeso. Apesar de Paulo estar preso e da igreja estar em perseguição, Paulo, ao invés de fortalecê-los, admoestá-los a permanecerem firmes e a notar neles uma certa fraqueza na fé, pelo contrário, Paulo encontra em Éfeso uma igreja muito forte, uma igreja fortalecida, uma igreja arraigada no Senhor. Ela estava numa cidade muito difícil, muito pagã, lembrando que Éfeso é uma cidade grega, e lá em Éfeso está o templo de Diana. E os efésios tinham orgulho de dizer que o templo de Diana estava ali, porque a maior obra grega, que é o Pantenon, o templo de Diana era 4 vezes maior do que esse templo, do que esse lugar. Em Éfeso moravam mais de 200 mil pessoas. Era uma cidade enorme na Grécia. E o culto pagão em Éfeso era muito forte. E essa igreja que havia nascido ali era uma igreja que estava passando por sérias dificuldades em perseguição. Mas mais uma vez eu lhes digo, isso não se traduz em fraqueza, em desapontamento, em desistência de fé. Paulo não fala para eles: irmãos, eu estou escrevendo para vocês, estou escrevendo para vocês para dizer, não deixem Jesus, por favor, não abandonem a fé. Em nenhum momento Paulo faz isso, porque Paulo encontra em Éfeso uma igreja muito forte, muito resiliente. Porque apesar do que algumas pessoas pensam que a perseguição vai enfraquecer a igreja, pelo contrário, a perseguição a fortalece, a perseguição a arraiga, a perseguição a enraiza na sua fé e na sua doutrina. Pensaram errado os imperadores da história, pensaram errado os governantes, os reis, os príncipes, os presidentes, pensaram errado ao perseguir a igreja, pensando que iam destruí-la. Quanto mais eles faziam, mais a igreja crescia, se espalhava.
Eu não sei se foi Tertuliano que disse certa vez que a igreja crescia e era regada com o sangue dos mártires. Ao invés de uma igreja, quando é perseguida, ela se enfraquecer, ela se fortalece, ela fica mais forte. E Paulo começa essa carta aos crentes de Éfeso louvando a Deus. No verso 15 ele começa a dizer que ele dá graças ao Senhor por esses irmãos, porque se ouve em todo lugar a respeito de sua fé e do seu amor para com todos os santos. Como é que pode uma igreja em perseguição, passando por momentos difíceis, ainda dar frutos, ainda ter fé, ainda ter amor? Porque quando nós somos machucados, a tendência é nós nos enclausurarmos, nos fecharmos, entrarmos no ostracismo, não é? Mas esses irmãos aqui, ao invés disso acontecer com eles, eles produzem mais, eles fazem mais, e isso leva Paulo à oração. E Paulo vai orar por esses irmãos, e nós vamos encontrar isso nesse texto que nós lemos, quando Paulo vai orar, dar graças a Deus, e ele tem motivos da sua oração, e o motivo da oração de Paulo está no verso 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. O que Paulo está dizendo aos irmãos, que é o motivo da oração dele, é que vocês conheçam a Cristo profundamente, e que esse Deus, que ora estava escondido, se revele. E é por isso que a mensagem de hoje se intitula a mensagem da revelação. Não é aquela revelação que a gente encontra na internet, aquelas coisas, eis que eu te digo, eis que eu te falo, eis que isso, eis que aquilo. Não, a revelação que nós queremos tratar nessa manhã é a revelação que Deus faz de si mesmo. Porque se Deus não se revelar a nós nunca o conheceremos. A teologia traz dois termos para tratar sobre isso, e ela fala sobre o Deus abscônditus, ou a incognoscibilidade de Deus. O que é que isso quer dizer? O Deus abscônditus é o Deus que se esconde, o Deus que está escondido, e que só pode ser achado quando Ele se permite achar. A incognoscibilidade de Deus é quando Deus não se pode conhecer, e só se conhece quando Ele deseja se dar a conhecer. Nós entendemos isso na teologia porque nós acreditamos que Deus, quando Ele quer alcançar alguém, quando Ele quer salvar alguém, quando Ele quer abençoar alguém, Ele sai da cortina, Ele sai de trás e aparece. E por mais que o homem possa tatear, por mais que o homem possa buscar, por mais que o homem possa prescrever, por mais que o homem possa estudar, se Deus não se revelar, esse homem nunca encontrará Deus. Esse homem nunca encontrará o Senhor. Por isso que nós vemos tanta gente que conhece a Bíblia, sabe, cita versículos, cita capítulos, você vai debater com eles, eles dizem, eu conheço a Bíblia, eu já li a Bíblia várias vezes, eu encontrei um monte de erro na Bíblia, e aí você diz assim, meu Deus, eu li a Bíblia inteira e nunca encontrei erro nenhum. O que é que ele está enxergando que eu não estou enxergando? Não é essa a pergunta que você deve fazer. A pergunta é, o que é que eu enxerguei que ele não está enxergando? E ele não vai enxergar nunca se o Senhor não se revelar a ele como se revelou a você. Você só está aqui nessa manhã diante de Deus porque Deus se mostrou para você. Deus se revelou a você em um momento, eu não sei qual, no momento de uma mensagem, num louvor, você estava dentro do carro, passando em frente de uma igreja, algo aconteceu que o Espírito Santo trouxe você a iluminação e você se percebeu diante do Eterno, diante de Deus, e você se percebeu vendo a Deus e foi alcançado pela convicção de que Deus estava vendo você. Isso é revelação. Paulo está dizendo a esses irmãos de Éfeso, eu estou orando para que vocês tenham isso, para que vocês conheçam as Escrituras, não apenas como um livro teórico de doutrina e de conhecimento, mas que vocês tenham realmente um encontro com Deus, que Deus se mostre a vocês, que Deus se revele a vocês. Esse é um dos motivos de oração meu e de minha esposa lá em casa. Quando nós vamos orar pelas nossas filhas, nós oramos, Senhor, que elas creiam no Senhor, não porque nós cremos, mas que o Senhor se revele a elas, que o Senhor fale com elas,
que o Senhor tenha um momento em que a sua voz seja percebida no coração delas, que elas sejam alcançadas pelo Senhor. E um dia, eu lembro, eu estava num retiro da UPA, e nós estávamos ali cooperando com o pastor Wesley, e teve uma noite no retiro, eu não sei se tem algum adolescente aqui que estava lá, em que Deus nos alcançou de uma forma tão graciosa, e os adolescentes começaram a chorar, e todos começaram a chorar, e todos começaram a Senhor, Senhor, e foi aquele movimento maravilhoso. E quando eu procurei minha filha, a menor, a Vitória, ela estava entre eles, e ela veio correndo para mim, ela me abraçou e disse: papai, eu estou sentindo um negócio que eu não sei explicar. Papai, ela chorava e eu dizia: é Deus, minha filha, é Deus alcançando seu coração, é Deus alcançando sua alma, deixe Deus alcançar você. E ela chorava, pai, eu nunca senti isso na minha vida. E eu disse: louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor deu a ela também aquilo que o Senhor deu a mim e a minha esposa. Agora ela crê em ti, não por aquilo que nós ensinamos, mas ela crê em ti, por aquilo que ela recebeu do Senhor na vida dela. É isso que Paulo está dizendo, porque, irmãos, na perseguição, na luta, na dificuldade, na prova, no problema, o que vai valer, o que vai ficar é se você tem experiência com Deus ou não. Quando você está na moeda, quando você está no moinho, quando você está no aperto, o que vai fazer você permanecer ou não é se você conhece a Deus, se você conhece Jesus, se você sabe quem Ele é, se você sabe quem é esta pessoa maravilhosa. É isso que Paulo está orando pelos irmãos de Éfeso. Paulo está dizendo para eles: irmãos, eu estou orando por vocês, para que vocês sejam cheios do conhecimento de Deus, do pleno conhecimento do Senhor, do pleroma de Deus, que vocês sejam cheios desse Deus que saiu das cortinas e se revelou. Eu estou orando por vocês, irmãos, para que vocês sejam não uma igreja larga no seu comprimento, mas profunda na sua intimidade. Que vocês não sejam cristãos que dizem assim: a minha credencial está aqui, a minha carteirinha 0000003, mas que vocês possam dizer: eu tenho a credencial 00003, mas eu sei o Deus que eu sirvo desde que eu recebi essa carteira 00003, e é por isso que eu não me afasto, e é por isso que eu não deixo, e é por isso que eu me entristeço, mas por pouco tempo. E é por isso que eu me angustio, mas por pouco tempo. E é por isso que eu choro, mas por pouco tempo. E é por isso que eu padeço, mas por pouco tempo. É por isso que eu fico ansioso, mas por pouco tempo. É por isso que essas coisas alcançam meu coração, mas por pouco tempo. Por quê? Porque eu conheço, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Deus. Eu tenho este conhecimento, não porque eu tenha buscado, mas porque Ele se revelou, Ele se mostrou a mim. Seria uma oração muito boa de nós a fazermos nos nossos dias: Senhor, revela-te a mim, revela-te a mim, Senhor. Mas cuidado com essa oração, porque o Senhor se revela a nós nas circunstâncias. Algumas pessoas dizem: por que Deus levou o povo ao deserto para andar por todos aqueles anos? Para se revelar a Ele, para mostrar àquele povo quem era Ele. Porque aquele povo já estava no Egito há várias gerações, não sabia mais quem era Deus, e Deus precisou fazer um intensivão com aquela turma. Eu vou levar vocês ao deserto, e como diz Oséias no capítulo 2, verso 14: eu os levarei ao deserto e ali lhes falarei ao coração. Ele leva esse povo ao deserto, começa a andar com eles no deserto e mostra para eles que Ele é o Deus que envia pão, Ele é o Deus que envia água, Ele é o Deus que coloca nuvem para proteger do sol, e Ele é o Deus que envia coluna de fogo para proteger do frio. E se eles não vão ao deserto, não conhecem a Deus dessa forma, então Deus os pega, os leva ao deserto para revelar-se a Ele nessas circunstâncias. E é o que o Senhor faz conosco.
Que nós possamos orar nesta manhã: Senhor, revela-te a nós, mostra-nos quem é o Senhor. Nós queremos conhecer-te, nós queremos saber quem o Senhor é. Eu quero saber quem é Jesus, eu quero estar com Ele, eu quero já viver o céu aqui na terra. Eu não quero deixar para viver o céu no céu, eu quero começar a viver aqui. E é isso que Paulo está orando por esses irmãos de Éfeso. E eu não vou me demorar mais, porque o Pran ainda tem um trabalho para fazer. Os irmãos me deem, por favor, mais 7 ou 8 minutos. São essas coisas que Paulo está orando. E Paulo está orando por esses irmãos para 3 situações. Eu vou falar rapidamente. A primeira é para que eles saibam qual é a esperança do seu chamamento. Iluminados os olhos, verso 18, do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Os gregos tinham ditado, os gregos diziam: maior alegria de um homem é não ter nascido. E a segunda maior alegria é ele morrer quando ele nasceu. Porque a civilização grega, apesar dos seus filósofos e de pessoas que buscavam saber a verdade, a aletheia, a busca pela aletheia, eram pessoas completamente desesperançosas. E Paulo está escrevendo para esses irmãos para dizer: irmãos, vocês devem ser cheios de conhecimento de Deus, para que vocês saibam qual é a esperança do seu chamamento. Vocês não devem viver como homens e mulheres que não têm esperança. Vocês não devem viver como homens e mulheres que não sabem o dia de amanhã. Vocês não devem viver como homens e mulheres que estão aí soltos ao léu, sem ter a consciência de que tem alguém no controle. Aí eu, meditando nesse sermão hoje pela manhã, passando ele no coração de novo, porque esse daqui a gente tira da Bíblia, joga no coração, volta para cá, a gente joga, porque o sermão primeiro tem que falar comigo, para depois falar com vocês. Se ele não fala comigo, eu não prego. Ele fala comigo e fala com vocês depois. E aí eu pensando nisso, aí me veio um cântico no meu coração: porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu nem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Peraí, você cantou porque eu te cantei, agora você vai cantar. Pense no seu problema, pense no seu desafio, pense na sua luta, pense na sua enfermidade, pense na sua conta que precisa ser paga, pense nesse desafio dessa semana que se aproxima, pense nesse medo, nessa ansiedade, nessa solidão, pense, deixa crescer, deixa o gigante aparecer. O gigante apareceu, está bem diante de você, aí está na sua frente, e agora você vai cantar. Porque ele vive, e deixa o Espírito Santo de Deus encher seu coração de esperança, de esperança. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. É isso que Paulo está dizendo aos irmãos de Éfeso. Vocês têm que saber qual é a esperança do chamamento de vocês. Vocês não estão soltos aí no universo, não. Existe um Deus que está no controle, que está sobre todas as coisas, e vocês devem descansar o coração de vocês. Segundo motivo de oração de Paulo sobre esses irmãos está ainda no verso 18: qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? Qual é a riqueza da glória da sua herança? Enquanto esses Efésios, enquanto essas pessoas que moram em Éfeso serem completamente arraigadas, absortas no pensamento materialista, desejando coisas terrenas aqui, né? Até os próprios epicuristas falavam a respeito dessa satisfação nessa terra, do seu desejo ser atendido. Os pragmáticos, os filósofos gregos pragmáticos: não importa os meios, o que importa é o fim. Paulo está dizendo para eles: esqueçam essas riquezas.
Esqueçam esse negócio que a traça e a ferrugem corrói. Vocês têm uma riqueza muito maior do que essa. E a riqueza está na glória do Senhor. É uma riqueza da glória. É uma riqueza da glória da sua herança nos santos. Não é uma riqueza material. Nós não somos ricos materialmente. Nós somos ricos no Senhor. Aleluia! E é por isso que você visita mansões, como disse o Hernandes aqui ontem. Que coisa, vocês estavam ontem ouvindo o Hernandes e hoje estão ouvindo ali. Eu fiquei com um negócio nível lá embaixo. Mas vamos lá. Como o Hernandes estava dizendo aqui ontem, que ele já visitou mansões, já visitou casas enormes onde ele não encontrou alegria, e também já visitou casas de chão batido, casas humildes onde a alegria estava presente. Por que que isso acontece? Porque a nossa riqueza, a nossa alegria não está baseada naquilo que nós temos. A nossa riqueza, a nossa alegria está baseada naquilo em quem nós estamos. É em quem nós estamos. Então, é muito melhor muitas vezes comer ali um jaraquizinho ticadinho com uma farofinha, uma farinha de um arinim, um negócio, aquela farinha que entra na obturação, sabe? Essas farinhas são terríveis, irmãos. Elas provam todo o trabalho dos dentistas. Para saber se seu trabalho foi bem feito, manda esse irmão comer farinha do arinim, da grossa, da baluda. Isso, a farinha baluda. E aí vai tudo fora. Muitas vezes é muito melhor estar num lugarzinho desse, humilde, ali, sentadinho. Uma vez, esse irmão que vende bala aqui na frente, ele veio falar comigo: pastor, se eu chamar o senhor para comer na minha casa, o senhor vai? Eu falei: irmão, o senhor está pecando. Ele falou: por quê, pastor? Eu digo: porque você não me chamou até agora. Você já deveria ter me chamado antes. Eu iria na sua casa, o senhor entra na minha casa. Eu digo: meu irmão, é claro que eu entro na sua casa, eu sento no chão com você. A gente come com a mão, se não tiver garfo, a gente come com a mão. Eu já fiz isso em vários lugares. A gente está ali, meu santo irmão, porque é muito melhor estar num lugar como esse, com a presença de Cristo, do que estar num lugar nebabesco, onde o Senhor não está presente. Porque a nossa riqueza não está baseada nisso. Eu já vi gente chorando dentro de uma Mercedes 0 km. E já vi gente dando risada por cima de um jumento. Diz: pastor, meu jumento. Aleluia. Obreiros no interior da Paraíba que para levar ceia em muitos lugares, em cima de um jumento com um punhado de farinha e 3 pedaços de rapadura dentro daquela sacola, e dizendo: pastor, Jesus é bom. Jesus é bom, pastor. Olha aqui, pastor, que maravilha. Estou levando a ceia para irmã não sei quanto, lá no sítio, não sei aonde, 3 horas, 4 horas, e alegre, cantando o caminho inteiro. E já vi gente dentro de verdadeiros iates reclamando da vida. A alegria, a riqueza não está naquilo que é material. A alegria, a riqueza está na presença do Senhor, nosso Deus. Você vai ser rico, meu irmão. Teologia da prosperidade. Você vai ser rico, mas de Jesus. De Jesus, cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, cheio da presença do Senhor. E dinheiro, pastor, money, pobre. Mas de Deus você vai ser rico. Isso eu posso prometer para você. Prometo, em nome de Jesus eu prometo para você. Você vai ser rico no Senhor Jesus. Rico no Senhor Jesus. Rico na presença de Deus. Rico na riqueza da sua glória, na herança dos santos. Louvado seja o nome do Senhor. Sai daqui, meu irmão. Rico no Senhor. Louvado seja Deus. É para o Senhor, é o Senhor que faz isso. É o Senhor que faz isso. Eu quero ter a minha conta no céu abarrotada. Daqui da terra, o banco pode estar... Meu Deus, faço um investimento. Eu digo: eu não tenho. O gerente, de vez em quando, tem a coragem de me ligar: o senhor deseja fazer um investimento? Eu digo: de quê? Com quê? Você tem certeza que você ligou para o número certo? Eu liguei, o senhor, eu sou pastor. Já sabe. Terceiro motivo, quero terminar aqui.
Verso 19: qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Os filósofos gregos gostavam de colocar na mesma arena para lutar os seus deuses. Era Apolo contra Zeus, Afrodite contra Atenas, e lutavam e brigavam. E Paulo diz assim: eu vou mostrar o poder do meu Deus, e o poder do meu Deus é esse. É um poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É um poder que mantém Jesus vivo para todo sempre. É um poder que coloca Jesus acima de todo nome. E ele começa a dizer isso no verso 20: o poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas. Esse é o poder do meu Deus, que ressuscitou a Jesus. E aqui eu quero concluir. E ele fez tudo isso. E no final do verso 22, se você perceber aí, tem uma partícula depois da vírgula. Ele diz assim: depois que ele exaltou a Cristo, colocou Cristo, falou que Cristo é isso e aquilo, ele termina dizendo no verso 22: o deu à igreja. E isso é fantástico. Aleluia. Porque ele exalta Cristo, exalta, está acima de tudo. Então é todas as coisas, ele enche tudo. Aleluia. E Deus o dá à igreja. Aleluia. Ele entrega esse à igreja. Aleluia. E se o Senhor nos deu a Cristo, como não nos dará com ele todas as coisas? Aleluia, meu Deus. Quero convidar você a curvar a sua cabeça. Porque ele